Eu escolhi um tema para conversar com vocês hoje sobre medicina de precisão. Alguém sabe o que é medicina de precisão? Alguém já sabe? Já não precisava estar tendo essa aula hoje? Não? Ah, bom. Nós vamos conversar exatamente isso, porque eu acho que isso provavelmente é o futuro de vocês, quando vocês forem maiores, forem médicos, advogados, dentistas, enfermeiros. Vocês vão estar tudo trabalhando com isso, entendendo mais que isso, tá? E vocês estão em que ano, mais ou menos, para eu saber? Eu não fiz o nono, então eu não sei o que é o nono, mas eu sou velho. Oitava série. Acho que eu lembro da minha oitava série. Não sei. Para a gente conversar de medicina de precisão, eu preciso conversar falando o que é gene. Quem me fala o que é gene? Alguém quis falar, mas ficou quieto. O que é gene? Não sei. O que é gene? O DNA é um bom começo, mas o que é o DNA? Isso, ela falou que é aquele material que carrega as características genéticas. E o que é gene do DNA? Pode falar. Isso, ela falou, codifica algo, exatamente. Então a gente tem um monte de proteínas que são codificadas pelos genes. Então o DNA tem toda a nossa carga genética, a informação que a gente carrega. Então, mas ali embaixo, veja, tem o DNA. Mas daí quando a gente começa a abrir uma região do DNA, ela é, na verdade, um gene. Então, de um começo até uma parte, ele é um gene do DNA. Então, no DNA, a gente tem um monte de gene. A gente só tem gene no DNA? Não. O que mais a gente tem? Pergunta difícil. Lixo. A gente chama de lixo entre parênteses. Um monte de região que é entre os genes, a gente chama de intergênica, que, na verdade, a gente achou por muito tempo que elas eram lixo, hoje a gente sabe que elas são ouro. Elas fazem toda a regulação dos genes, elas são todas elas que fazem com que a gente saiba quando e por que expressar um gene. Então, se a gente pensar lá da célula e for diminuindo para o núcleo, e aí para o cromossomo, quantos cromossomos a gente tem no ser humano? Isso, peraí, uns 25 aí, não, quantos? 23 pares. E aí a gente vai para o DNA e aqui para o gene. Certo? E aí, a gente é igual? Quanto de igual a gente é entre um e o outro do ponto de vista genético? Muito pouco, muito pouco, muito. Alguém quer chutar um número? Porcentagem, vai. 99% ele diz que a gente é igual. Quem fala outro número? 50. 95. 99,8%. Então, se a gente comparar... Como é que você chama? Que falou 99, acertou. Eu com o Felipe, a gente tem 99,8% do DNA igual. Por quê? Porque a gente tem funções iguais, as coisas são muito próximas. E a gente tem 0,2%, então, que é diferente, o que a gente fala que é a variabilidade entre as pessoas. E o que a gente vai falar na medicina de precisão é quanto que essa 0,2 que difere a gente um do outro tem impacto não só no risco da gente desenvolver doenças, quanto como que a gente pode tratar a doença. Então, quando a gente está falando de medicina de precisão, a gente está falando de sair do que a gente fazia, de tratar as pessoas todas iguais. Por quê? Bom, a gente achava que 99,8 era suficiente. E a gente percebeu que aquele pequeno 0,2 faz grandes diferenças. A gente tem variabilidade entre as pessoas, por vários motivos, inclusive por 0,2, e aí a gente começa a tratar as pessoas diferentes. Ou seja, dá a droga que para uma pessoa vai funcionar e para outra pessoa pode não funcionar. Antes de a gente conversar de tratamento, eu queria conversar de vocês ainda sobre a chance. Lembra que eu falei aqui sobre chance de desenvolver doença e
sobre resposta ao tratamento. Eu trouxe esses dois grandes exemplos, duas grandes classes de medicina de precisão, tá? E eu vou começar com essa chance de desenvolver desenvolver doença. Se a gente pegar cada região, dessas regiões que são diferentes, alguém sabe como a gente chama essas regiões do corpo que são diferentes entre a gente? É uma pergunta difícil. Acho que metade dos meus alunos do terceiro ano de medicina não saberiam responder. Polimorfismo, tá? Polimorfismo, variabilidade. Vários morfismos, várias variações. Então a gente tem vários polimorfismos. Alguém quer chutar um número de polimorfismos que a gente tem? Felipe, você que é bom chutar número. Quantos polimorfismos a gente tem de variabilidade no corpo humano? Você falou 99% igual, você estava certo. Quantos? Nós temos 500 bilhão de diferença na população. Não quer dizer que tudo é diferente, mas temos variabilidade em 500 bilhão de pontos. E algumas dessas regiões, desses pontos, podem aumentar a chance de você ter uma doença. Por quê? Porque alguém falou alguma coisa aqui que eu escutei. Ela é diferente. E o que ela pode acarretar com isso? A gente não falou que elas estão em regiões de regulação? O lixo. Então, o que elas vão fazer é regular os genes diferentes. Então, o que vai diferenciar a gente é que a gente vai ter mais ou menos gene ligado. Ou o mesmo gene mais, ou o mesmo gene menos ligado. E isso vai modificar o risco das pessoas. Se a gente pegar todos esses riscos, todos esses polimorfismos, e contar todos eles para uma população, e a gente começar agora a colocar num gráfico entre quanto que você tem desses polimorfismos, que não são todos, que podem te dar para uma doença, aqui para doença coronariana, para infarto do miocárdio, a gente vai colocar uma graduação. E aqui a gente tem a quantidade de pessoas. Alguém sabe que distribuição é essa? É uma distribuição clássica da matemática. É uma distribuição gaussiana. E o que a gente tem aqui são as pessoas de muito alto risco para desenvolver uma doença. E aqui a gente tem quem? De baixo risco. E aqui as de médio risco. E isso traz para a gente uma implicação na medicina de precisão muito importante, porque agora eu estou sendo preciso em identificar qual é a população, quem são as pessoas que têm maior chance de desenvolver doenças. Que doenças preocupam a gente? Câncer, funciona. O que mais? Alzheimer, funciona. Cardiovascular, doenças do coração, funcionam. Diabetes, funciona. Obesidade, funciona. Então, cada vez mais a gente consegue fazer esses, a gente chama de modelo poligênico de risco, ou seja, um monte de polimorfismos para avaliar o risco de você desenvolver uma doença. E isso tem algum impacto? Alguém consegue ver isso tendo impacto em saúde pública? O que é saúde pública? Hã? Saúde da população. Eu quero cuidar do público inteiro, organizar, fazer, não tratar um paciente, mas tratar uma população. Organizar. Se você tiver isso, isso pode ter um impacto muito grande, porque se você souber quem são as pessoas de alto risco, você pode focar nelas para prevenir as doenças. A gente faz alguma coisa para câncer? Algum rastreamento para câncer? Faz, me falam. Nós estamos no Outubro Rosa. O que é Outubro Rosa? Contra o câncer de mama, exatamente. Então a gente faz mamografia para avaliar câncer de mama. A gente faz PSA e toque retal para avaliar próstata. A gente faz CT de baixa dose para avaliar câncer de pulmão. Só que hoje a gente faz para todo mundo usando dados clínicos. Olha, se a pessoa fumou, se a pessoa tem mais de 40 anos, hereditariedade, se ela tem mais chance, a gente vai fazer mais cedo. Mas se a gente conseguir fazer para uma população de risco maior, é essa população que eu vou focar para o meu tratamento, para a minha prevenção. Isso tem mais chance de eu pegar as doenças mais cedo. Se eu pegar a doença mais cedo, é melhor. Você prefere pegar um resfriado quando está no comecinho, ou você tem um resfriado lá que você está na cama com febre, mal-estar, querendo não ir na escola? É muito melhor do começo.
Então, isso tem mudado todo um panorama. Isso aqui é um gráfico bem difícil, dizendo que a gente tem usado, na verdade, hoje. Não está descartando mais a clínica e se você fuma, se você bebe, etc. Mas nós estamos combinando todos os dados que a gente tinha do que você faz na vida com os dados que você herdou, os polimorfismos, para daí construir modelos que vão dizer o que você herdou de gene e o que você fez na vida e como isso vai modificar o seu risco. Nós vamos, de novo, de precisão. Nós vamos para cada um de vocês achar qual que é o risco para quê. E isso faz com que, por exemplo, em câncer, em coronária, em achar quem pode morrer de infarto, olha o quanto de gente que eu tenho que procurar para achar um. Agora, se eu estratificar, olha o tanto que eu tenho que procurar para achar um. Olha aqui para câncer de próstata, o tanto que eu tinha que fazer exame sem necessidade para achar um, e olha agora. Então, eu consigo ir tão bem em câncer de próstata que eu acho o alto risco de 5 pessoas, uma vai ter. Então, isso me reduz muito, isso ajuda muito a gente a achar quem tem a prevenção. Porque prevenção ainda é a melhor forma da gente tratar. Ainda é a melhor forma da gente conseguir tratar, mesmo com todas as terapias avançadas. Vocês viram CAR-T-cell, imunoterapia, droga-alvo. Prevenção ainda é a melhor forma de evitar câncer. Tá? Nós temos um problema no Brasil. Nós temos um problema grave no Brasil para tentar resolver, nós estamos tentando, que é, eu não conheço a genética da população brasileira. Esse é um gráfico da genética, do conhecimento, da informação genética das diferentes populações. Esse em vermelho aqui é a população europeia. Eu conheço muito bem. Em azul aqui, asiática, verde, asiática. Olha a gente aqui, laranjinha. O povo do fundo não está nem vendo, né? Nós estamos aqui. Nós temos um dado pequenininho da nossa informação genética. E isso é muito ruim, porque quando eu vou olhar aquelas regiões de polimorfismos, veja a mesma região de polimorfismo para a população africana, asiática e africana de uma outra região. Elas são diferentes. Tá vendo? São heatmaps, são correlações entre essas regiões de polimorfismos, e você vê que eles têm padrões diferentes entre as populações. Ou seja, quando eu trago esses scores poligênicos, essa prevenção de precisão de uma população europeia para uma população brasileira, eu não consigo mais ter. Então, se eu tinha um poder, se eu conseguia selecionar 0,99, ou seja, eu tinha uma acurácia, eu achava muito bem 0,99 daqueles 5 pacientes da população europeia quanto a isso, quando eu vou para asiática ou africana, eu caio para 0,25, não dá mais para usar. Então, o que nós temos que fazer no Brasil em saúde pública, e a gente tem alguns estudos em andamento sobre isso, eu preciso conhecer a genética da nossa população. Eu preciso passar a entender aqueles polimorfismos, os genes de toda a nossa população, para saber quais são os riscos ou não e fazer isso. Certo? Ficou um pouco clarificou um pouco a história de prevenção de precisão, medicina personalizada ou de precisão de prevenção? Fez sentido ou não? Ou fui muito rápido? Faz sentido ou não? Tem gente fazendo assim, deixa eu ficar quieto para ele andar logo. Fez sentido ou não? Eu posso começar de novo. Não, brincadeira. Então, eu devia ter colocado isso lá na frente, mas eu acho que eu errei. Então, medicina de precisão é quando a gente vai usar esses genes, proteínas, no ambiente do paciente para prevenção, diagnóstico e tratamento de doença. Tá? E eu trouxe o exemplo para vocês da prevenção e eu vou trazer um exemplo de tratamento, tá? E eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, eu trouxe o exemplo de câncer de pulmão. Tá? Quem sabe o que é câncer de pulmão? O que é câncer de pulmão? É um câncer que dá no pulmão. Qual que é fator de risco? O que aumenta a chance de uma pessoa desenvolver câncer de pulmão? Cigarro.
Cigarro, com certeza o mais importante fator de risco. E há 20 anos atrás, para tratar como oncologista um câncer de pulmão, eu só precisava saber uma coisa: se era câncer de pulmão. E minha quimioterapia, radioterapia, ia ser tudo baseada apenas nisso. É câncer de pulmão. Aí a gente começou a olhar subtipos histológicos. Sabe o que é subtipo histológico? É quando o patologista, que é o cara que olha a lâmina, a biópsia, quando eu pego o tumor, eu vou e olho e vejo que eles são diferentes. A gente tem esses nomes esquisitos de adenocarcinoma, que é um padrão que tem mais glândula, é um padrão diferente, ou eu tenho um padrão escamoso, que é um padrão diferente, mais como é que eu vou dizer? Mais com caderinas, com uma diferença, parece mais um epitélios do que um disso. São padrões. Então eu comecei a olhar o tecido e falar, isso parece mais glândula, isso parece mais um epitélio. E isso mudou completamente o nosso tratamento. E isso passou a ser fundamental para eu tratar. Isso foi mais ou menos 2006, 2005, 2000, a gente já começou a fazer isso muito mais global no mundo inteiro. Hoje, dá uma olhada o que acontece. Cada uma dessas fatias de pizza é um subgrupo do câncer de pulmão, de cada um desses dois grupos que a gente tinha falado, diferente. Que tem uma biologia diferente, que tem um gene que a gente tinha conversado agora há pouco, diferente. Ou seja, o gene que levou ao desenvolvimento do câncer dessa pessoa é diferente do gene da outra pessoa. E isso passou a ser fundamental para eu tratar essa pessoa. Saber quais são os genes que estão mutados, são os genes que eu preciso tratar para curar essa pessoa. Por quê? Porque se ela desenvolveu o tumor por causa desse gene, o que você vai fazer para tratar? Remover o gene, exatamente, muito bem. Eu vou lá e vou atacar esse gene. O gene mais importante em câncer de pulmão chama-se EGFR. Tá? O EGFR é um receptor, ele está na membrana da proteína. Tem algumas proteínas que se ligam, né, na membrana da célula, tem algumas proteínas que se ligam nesse receptor e fazem uma modificação da cadeia, da sinalização celular interna, fazendo com que um sinal para a célula cresça, prolifere, vá dar metástase. E o que é metástase? O quê? Quando se espalha para um outro tecido. Muito bem. Quando, em vez de estar num lugar do pulmão, vai para o pulmão do outro lado. Vai para o linfonodo, vai para a cabeça, vai para o fígado. Pode espalhar. E aqui é uma curva muito famosa no tratamento de oncologia, que eu tenho o tempo, tá, contínuo, de 0 meses a 20 meses, com o número de pacientes que estavam tratando. E à medida que eles vão saindo, porque eles não vão respondendo ao tratamento, o tratamento não funcionou para eles, a gente vai diminuindo a porcentagem que estão aqui. Então a gente começa sempre no 100%, e no final, se todo mundo não funcionar para ninguém, vai acabar em isso, 0. Então aqui nós temos duas curvas. Elas são iguais? Não. O que tem de diferente nessas curvas? Esses são os mesmos tipos de paciente que tem mutação no EGFR. Como a nossa amiga falou muito bem, é o gene que levou ao desenvolvimento do tumor. E aqui o que eu fiz foi fazer uma quimioterapia geral. O que é quimioterapia? Isso, é uma terapia focada em matar a célula em geral. Ela é citotóxica, ela mata a célula, não é específica. Então é essa curva aqui em azul. E do outro lado, na curva em vermelho, eu dei um remédio que é específico para a mutação de EGFR. Ou seja, eu fiz o que ela pediu para eu fazer. Atacar o gene que estava levando a crescer essa célula.
E aí você vê quem foi melhor. O vermelho ou o azul? Quem foi melhor? Quem acha que foi o vermelho, levanta a mão. Quem acha que foi o azul, levanta a mão. Vocês estão de parabéns. Foi o vermelho. Veja, se a gente pegar aqui, metade dos pacientes estavam funcionando a droga depois de 13 meses de tratamento. Enquanto para o outro, 50% em 4 meses já não estava funcionando mais. Ou seja, é um benefício maior. Então, isso traz uma perspectiva para a gente muito boa de dar a droga para quem responde. Então, o que acontece hoje? A gente não faz mais esse tratamento. Para quem tem a mutação do EGFR, tem uma alteração, o gene está alterado, a gente vai fazer esse tratamento. Mas e para quem não tem mutação? A gente faz ainda o outro tratamento. Por quê? Porque ele não tem o gene que levou ao desenvolvimento do tumor desse jeito. Então não adianta eu dar essa droga. Tá? Então a gente chama que esse é um biomarcador. O que é um biomarcador? O que é um marcador? Você está me olhando e falando assim, mas é óbvio, é o que marca alguma coisa. Biomarcador é alguma coisa da biologia, um gene, que vai marcar alguma coisa. O que ele está marcando para mim? Quê? Ele está marcando a pessoa que responde, isso mesmo. Ele está marcando a pessoa que a célula está usando isso para crescer e fazer. Então, ele é um biomarcador de resposta. E aí? Então, está resolvido o problema? Não. Por que não? Alguém sabe por que não está resolvido o problema? Porque o tumor aprende, entre aspas, com essa terapêutica. A gente seleciona, porque nem todas, uma vez que ele começou a crescer, ele começa a acumular outras mutações que vão ajudar a fugir disso. Então, eu vou trazer um caso que é um caso clássico publicado, não é aqui do HC, é um caso americano, que não é de pulmão. Era um tumor de melanoma. Tá? E cada bolinha, tá vendo aqui? Cada bolinha daqui era um nódulozinho de melanoma, do tumor dessa pessoa. E ele começou, e a gente achou aqui para um outro gene chamado BRAF, BRFA. A gente tinha uma droga para isso, e ele começou a usar a droga, e olha o que aconteceu. Melhorou? Quase que não dá para acreditar que é a mesma pessoa, né? Então, esse é um exemplo clássico na medicina personalizada de como que você melhorou até a cor, porque essa pessoa passou a comer melhor, ela passou a ficar melhor do tumor. Então, você vê quanto que teve de melhora. Mas, infelizmente, o que aconteceu depois foi que a gente percebeu que essa pessoa, nesse caso clássico, desenvolveu uma outra mutação, ou ele selecionou uma variante da célula do tumor dele que tinha essa mutação, e isso fez com que, anos depois, ele voltasse a voltar à doença. E depois ele foi tratado com imunoterapia, esse paciente, até onde a gente sabe, está em remissão. Ele voltou a ficar bem. Mas ele abriu, esse caso clássico, abriu para a gente o grande gargalo hoje na medicina-alvo, que você trata, mas ele acaba desenvolvendo uma resistência. E a gente hoje, como é que eu posso descobrir essa resistência? E a gente hoje, o que a gente faz? A gente vai atrás da resistência, ou seja, por exemplo, nós estamos voltando de EGFR. A gente tem uma mutação chamada T790M, que é no EGFR, que faz com que, isso aqui é o EGFR, ele cria, tá vendo, uma bolinha proteica nova. E essa bolinha proteica faz com que aquele remédio que eu estava usando, lá daquelas curvas azul e vermelho, pare de funcionar porque ele não cabe mais. Exatamente onde o remédio se liga, agora eu tenho alguma outra coisa que não deixa mais o remédio funcionar. E aí a gente entendendo isso,
a gente desenvolveu um novo remédio para saber quem desenvolve essa mutação responde melhor. De novo, as curvas são diferentes. Aqui já é um outro remédio focado para uma mutação depois que eu progredi, igual aquele paciente que a gente conversou agora há pouco. Mas como é que eu vou saber que esse paciente teve essa mutação? Alguém tem alguma ideia como é que a gente pode descobrir? Então eu tenho um paciente hoje no meu ambulatório de câncer de pulmão. Tem um paciente lá que está tratando com EGFR e ele parece que ele está crescendo, que ele não está mais respondendo mais com a droga. Como é que eu posso tentar descobrir se ele tem isso daí? Diga. Quando ele começa a ter outros tipos de sintomas. Isso acende, ele tem toda a razão. Isso acende a luz para mim que alguma coisa está acontecendo. E aí eu vou fazer o quê? Isso, mas antes de eu começar a tratar ele de outro remédio, eu tenho que ter certeza que ele tem essa mutação. Como é que eu vou descobrir isso? Com exames. Que exames? Exames do quê? Do gene. E aí eu preciso do quê? Eu preciso fazer uma biópsia. Quem sabe o que é uma biópsia? O que é uma biópsia? Eu estou ouvindo burburinho, mas eu não estou entendendo. O que é uma biópsia? Hã? É um exame que eu vou lá no tumor do meu paciente, lá naquelas bolinhas, pego um pedaço e mando para olhar o gene que eu quero. Isso chama-se biópsia. Eu faço isso com o quê? Com agulha. Eu vou lá, enfio uma agulha até o pulmão da pessoa, pego um pedacinho e mando. Exatamente, ele está se contorcendo porque não é legal. Quem ia gostar de fazer um negócio desse? Você vai perguntar? Tem dúvida? Não. Você acha que é legal fazer isso toda hora? Não. Então, hoje, na medicina de precisão, o que a gente está fazendo, cada vez mais, é uma coisa que chama-se biópsia líquida. Que é o contrário do que a gente estava conversando. Eu não estou mais querendo colocar uma agulha lá no pulmão do meu paciente. O que eu vou fazer? Eu vou esperar o tumor dele liberar um monte de proteína, um monte de DNA no sangue, e aí eu simplesmente vou lá e coleto um pouquinho de sangue. O que vocês acham que o meu paciente prefere? Uma agulha de 20 centímetros até o pulmão ou tirar um exame fácil de sangue? Eu também prefiro sangue. Então, com isso, a gente ainda não tem isso totalmente para todos os casos. A gente já tem para 1 ou 2 casos, mas cada vez mais a gente está indo, olhando no laboratório, vendo alterações de genes, de polimorfismos no sangue que refletem o tumor, e aí sim eu acho se eu posso tratá-lo ou não com esse remédio. Faz sentido isso aqui? Faz? Tá. Então, se a gente tivesse que juntar hoje, se eu tivesse que falar com vocês o que é medicina de precisão, como é que vocês definiriam para mim agora? Uma medicina que é uma medicina que estuda a variação do polimorfismo. Correto. Para? Isso. Então, o que ela falou? Que estuda polimorfismo, mutações, com a finalidade de prevenção e tratamento. Exatamente isso. Então, o que a gente precisa de é uma medicina de precisão, que eu vou dar o tratamento correto, mas isso aqui resolve para mim? Não. Isso aqui é preciso? Isso aqui é preciso. Mas isso aqui funciona? Não. Então, o que eu preciso é uma medicina de precisão e de acurácia. Que, na verdade, não é que ele acerta no alvo cada hora num lugar. Não é que ele acerta sempre no mesmo lugar, mas não é o alvo. Eu preciso do remédio certo, no local certo,
com pouca variação no momento certo. Então, isso abre mais um flanco da medicina de precisão, que é o momento de eu tratar o meu paciente. Adianta eu dar a droga para ele no momento que ele não consegue tomar a droga? Dá no momento errado? Não. Então eu tenho que saber o momento correto do paciente. E para isso eu preciso ter sistemas de saúde que funcionam corretamente, que monitorizam o meu paciente, que saiba onde que ele está para eu dar a droga. Tá? Então, quem sabe o que é o genoma, quem sabe o que é o projeto Genoma Humano? Alguém já ouviu falar do projeto Genoma Humano? O projeto Genoma Humano, onde vocês estavam 20 anos atrás? Ah, eu sabia que vocês iam falar isso. Há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, eu também estava na barriga da mãe, mentira. Saiu esse projeto Genoma Humano. Eu lembro, eu devia estar na 8ª série, sei lá. E a gente saiu no Fantástico, saiu tudo quanto é na Veja, falando que agora a gente entendia o DNA que a gente começou a falar. Lá atrás, o DNA. E a pessoa que liderou esse projeto chama-se, esse nome aí, é o Francis Collins. E o que ele falou é que em 15, 20 anos, a medicina estaria totalmente modificada por conta disso. Essa foi a visão dele 20 anos atrás. Já passaram-se 20 anos de que o Collins falou isso. E ele falou que, entendendo os DNA, entendendo o gene, a gente teria melhor diagnóstico, melhor prevenção, melhor hora de saber tratar o paciente. Teríamos terapia com genes, teríamos melhores drogas e isso impactaria a nossa doença. Vocês, eu sei que vocês não são médicos, eu vou perguntar para o Flávio. Nós estamos nesse momento? Nós não estamos nesse momento completamente, mas como ele disse, nós estamos chegando próximo. Então, em resumo, nós não estamos ainda na visão do Francis Collins de todo o impacto que conhecer o genoma humano nos trouxe. Não estamos lá ainda. E provavelmente errou o tempo, mas não a visão. Hoje, oncologia ou medicina de precisão já é uma realidade. A gente já consegue identificar pacientes de risco para rastreamento, a gente consegue achar alvos terapêuticos de ganho de sobrevida, ou seja, os pacientes que respondem, e consigo selecionar os pacientes que devem receber o tratamento naquele momento, os tratamentos específicos agora ou não. Então, a medicina de precisão, que eu vim conversar com vocês hoje, é isso. É complementar o DNA com a clínica, com os fatores ambientais, para eu achar, como ela definiu muito bem, os polimorfismos que vão me ajudar a prevenir e a tratar o meu paciente da melhor forma possível para eles. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu estou aberto a muitas perguntas, espero. Eu queria que você me falasse o que é um oncogene e se essa medicina de precisão atua nos polimorfismos e nesse tipo de gene. Muito boa pergunta. Oncogene. A gente separa os genes que têm alguma doença, que têm alguma relação com o câncer em 2 grandes grupos. Tá? Os oncogenes. O que significa oncogene? O gene do câncer. É o gene, que quando mutado, leva ao aparecimento do câncer. A gente falou de algum oncogene aqui hoje? Nós falamos de algum oncogene? Falamos. Qual? Isso, do pulmão, do EGFR. Esse é um oncogene clássico. Quando está mutado, ele não é só um biomarcador. Ele é também o jeito que o tumor usou a biologia para crescer e virar um tumor. E a gente tem outra forma. Então, isso aí é um gene que teve um ganho de função, que ele teve uma função exacerbada e levou um crescimento exacerbado e o surgimento do tumor. E a gente tem o outro lado da moeda, que chama-se gene supressor tumoral. Fácil, é um gene que suprime o tumor. Então, como é que ele causa o câncer?
se ele suprime o câncer. Ela falou que ele consegue driblar. Esse é o conceito da imunoterapia. Mas no supressor tumoral, o que acontece é que a gente perde o gene. Ele é um gene que é um guarda, ele é um vigilante. Ele estava ali na célula para não deixar essa célula sair crescendo, proliferando loucamente. Nesse caso, o que acontece com o tumor? O tumor perde esse gene. Esse gene é deletado, ele para de funcionar. Então você imagina que você tem uma catraca que não deixa a célula crescer e ela está lá brecando. E de repente você perde esse gene. Esse é o gene supressor tumoral. O mais clássico, o mais famoso dos supressores tumorais é o gene chamado TP53. Sabe qual é a porcentagem de cânceres que tem mutação de TP53? Alguém falou 50. Quem falou 50? 50. Você acertou. Esse é o gene mais mutado, disparado em todos os tumores. Quando você junta todos os tumores, o gene mais mutado não é um oncogene, é um gene supressor tumoral, TP53. Eu uso para tratar? Não, não uso. Até hoje a gente pesquisou muito o TP53. Nós não conseguimos achar uma droga para tratá-lo. Por quê? Porque esse é um gene com tantas funções, é um gene tão alto na regulação gênica, na cadeia dos genes, que quando você tenta bloquear uma parte, ou você tem muita toxicidade, ou ele foge para um outro mecanismo e você acaba não respondendo. Queria perguntar se a medicina de precisão poderia ser usada antes daquela célula se transformar em um tumor, ou só pode ser usada quando ela se transforma em um tumor? Boa pergunta. Ela deve e ela pode ser utilizada antes de desenvolver o tumor, na prevenção. Então, se eu souber quem vai desenvolver o tumor, eu vou lá e faço um rastreamento nessa pessoa, modifico o hábito de risco. Então, pensa numa pessoa que eu viro e falo, olha, você é uma pessoa que tem mais chance que, se fumar, desenvolver câncer de pulmão. Essa é uma pessoa que nós temos que educar, falar para não fumar. Ninguém deveria fumar. Ninguém deveria, não fumem, pelo amor de Deus, não façam isso, não adianta. Mas se você souber que você tem mais chance de fumar, de ter um tumor por tabagismo, a gente sabe que tem mais chance dessa pessoa parar de fumar. Mesma coisa com álcool, mesma coisa com um monte de fator de risco, obesidade, comida. Então a gente tem alguns polimorfismos que aumentam a chance de câncer de ovário relacionados à doença gordurosa. A gente poderia, então, para essas pessoas, existem estudos em andamento ainda mostrando, para essas pessoas, tirar comida gordurosa para ver se isso evita a chance de desenvolver o tumor. Uma pessoa que é fumante, por exemplo, ela necessariamente vai ter câncer de pulmão? Muito boa pergunta. Não. Não. Aumenta em 20 vezes a chance. Mas não quer dizer que todas as pessoas vão ter câncer de pulmão. Meu avô fumou dos 7 aos 80 anos de idade. Ele não teve câncer de pulmão. Ele teve de bexiga. Então, no final, o que você tem que também é outro tumor relacionado com o cigarro. Então, todo mundo vai desenvolver? Não, é probabilidade. A vida, na verdade, é probabilidade. Então, quanto mais a gente tem, quanto mais você fuma, quanto mais você tem, mais chance você tem de fazer. E quanto que é o mínimo de cigarro que você pode fumar? Nada. Absolutamente nada. Quando o câncer faz metástase, a terapia de precisão também é utilizada? Sim. Quando o câncer faz metástase, é onde a gente mais usa droga-alvo, medicina de precisão. Porque esse é o paciente que a gente mais precisa. Esse é o paciente que está precisando mais de tratamento. Porque quando o tumor espalha para um outro órgão, é onde eu tenho risco de vir a óbito, de ter uma morte, alguma coisa, porque ele está atacando outros órgãos. E ali, graças a Deus, é onde funciona melhor a terapia de precisão. É ali que a gente funciona mais. A maior parte do que eu conversei com vocês é nesse cenário de metástase. A medicina de precisão, ela pode ser usada também para achar genes, para achar entre genes que previnam o câncer, igual vocês falaram sobre probabilidades de alguém ter câncer, mas ela também pode achar probabilidades de alguém não ter câncer e passar isso para o próximo? Sim. Nesses scores poligênicos que a gente faz, se a gente olhar... fechou aqui. Mas se a gente olhar nos gráficos de risco,
Cadê? Nessa parte aqui, são as pessoas que dificilmente vão desenvolver esse tipo de tumor. Não sei dos outros, mas esse tipo de tumor é muito pouca probabilidade que ela vai desenvolver. Então, na verdade, ele vai me fazer as pessoas que têm, é uma nota, as pessoas que têm maior ou menos chance de desenvolver. Com esses estudos de medicina personalizada, a gente tem descoberto novos genes que a gente nunca imaginou que têm função de prevenção ou de aumentar a chance de desenvolver o tumor. A medicina de precisão já é utilizada na saúde pública. Excelente pergunta. Depende aonde. No Brasil, não. A gente não usa praticamente nada de medicina de precisão em saúde pública geral, de prevenção. O Reino Unido tem, em câncer de colo, eles já usam esse modelo de estratificar a população antes de decidir se a pessoa tem alto risco e ela vai fazer colonoscopia todo ano, ou ela tem baixo risco e vai fazer só sangue oculto, um remédio, um exame de fezes muito mais simples a cada 10 anos. E agora a França está fazendo, a França e a Austrália, usando isso para refinar as pessoas que vão ou não fazer mamografia. Mas nós ainda temos no Brasil uma dificuldade daquela que eu te falei de trazer o que a gente conhece do DNA da população europeia ou asiática para a população brasileira. No caso da Angelina Jolie, ela tem uma mutação chamada BRCA, em BRCA, que é um gene de reparo de DNA. Esses são, eu falei com vocês desses polimorfismos que são comuns. Então, para esses polimorfismos nós estamos falando aqui, pelo menos, quantas pessoas nós temos na sala? Umas 120? Umas 120. Pelo menos 30 pessoas têm essa alteração. Mas essa alteração, ela aumenta em menos de 0,06% a chance de você desenvolver um tumor. Ou seja, é um risco pequeno que você dobrou e ele continua sendo pequeno. Não tem menos. O BRCA é o outro extremo, ou seja, nós estamos falando, eu falei com vocês aqui de efeitos pequenos, mas variantes, ou seja, polimorfismos comuns. O BRCA é uma variante ultra rara. Nós estamos falando de famílias. Nós estamos falando de provavelmente não 30 famílias na região de Ribeirão Preto inteira, nos 690 mil pessoas em Ribeirão, mas que aí você já está aumentando em 20 vezes a chance de ter um tumor de mama. Por isso que quando as pessoas têm alteração de BRCA, a gente propõe fazer mastectomia e oforectomia. Ela fez só mastectomia, ela foi um pouco criticada por causa disso, porque a oforectomia é muito mais complicada por questão hormonal. O que a gente sabe mais hoje, a gente está entrando nessa medicina de precisão, que nós temos estudos em pessoas com mutação de BRCA que vão desenvolver câncer contra pessoas que também têm a mutação de BRCA e nunca desenvolveram câncer. E a gente consegue fazer esse mesmo score para quem tem BRCA, só para as pessoas que têm BRCA, que têm mutação, mas eu não preciso fazer nenhuma cirurgia para elas, porque mesmo que tenha no BRCA, o resto da arquitetura genética não vai mudar a sua chance de desenvolver câncer de mama, ou o contrário, as pessoas que essa sim eu vou fazer a minha prevenção, vou fazer a cirurgia, porque essa tem o BRCA e tem uma arquitetura maior probabilidade de desenvolver câncer de mama. Existem hoje 19 regiões no genoma que modificam o risco do BRCA. No seu conhecimento que você tem hoje em dia, você acha que a medicina de precisão pode ser usada no futuro para uma cura de um câncer mais sério, alguma doença mais séria? Sim, a gente tem vários casos com droga-alvo com cura completa, de pacientes metastáticos. A gente tem vários casos. A gente não fala ainda que o câncer é curável, porque nós estamos falando de 10% dos pacientes que respondem a isso. Mas com droga-alvo, com medicina de precisão aliada à imunoterapia, por exemplo, você sabe o que é imunoterapia? Não. Alguém sabe o que é imunoterapia? Isso, eu vou usar a imunidade do meu corpo, que ataca vírus, bactéria, etc., para atacar o meu tumor.
Isso chama-se imunoterapia. É uma realidade, já faz 8 anos que a gente tem isso em desenvolvimento. No ano passado, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pelo impacto que isso trouxe na saúde e na oncologia. E é uma verdadeira revolução. Qual é o problema? Hoje, todos os tumores que têm indicação junto, quem realmente responde à imunoterapia? 12%. Varia de tumor para tumor. Melanoma, que é um tumor... Sabe o que é melanoma? Tumor de pele, não é aqueles tumor de pele tranquilo, é um tumor de pele agressivo, ruim, raro, tá? Ruim, raro. Melanoma tinha um prognóstico muito ruim. Era muito ruim tratar melanoma quando eu fiz residência 8 anos atrás. Hoje, com imunoterapia, metade dos pacientes com melanoma vivem mais de 10 anos. É um impacto muito grande. Então, você usar a medicina de precisão, que essa é uma coisa que a gente não conseguiu, tem muita pesquisa, que é a pergunta de $1 milhão hoje na imunoterapia, é quem são esses 50% que vão responder? Porque se eu souber quem são, tem 2 grandes vantagens. Primeira, eu vou dar a droga para ele vai responder, vai ficar todo mundo feliz. E 2, eu não vou dar a droga para o cara que não responde, que também fica todo mundo triste. O cara que deu a droga e o cara que recebeu a droga. Então, medicina de precisão é como a gente, em todos os cenários da oncologia, tem feito cura dos pacientes selecionados. Claro que populacionalmente isso ainda é uma parcela pequena, mas em alguns tumores nós estamos falando de 50%. Hoje na medicina atual é mais fácil a gente tratar câncer dando um remédio que ataca diretamente os tumores ou que ajuda o sistema imunológico a se ficar mais forte? Você está dividindo a oncologia em 2 torcidas, que é a imunoterapia e a droga-alvo. Metade do povo vai te falar que é um ou outro. Na verdade, depende do tumor. Por exemplo, melanoma, existem 4 tumores que são os grandes clássicos respondedores à imunoterapia, que é melanoma, pulmão, rim e um subtipo específico que é o de alta estabilidade de microsatélite. É um tumor específico, ele é agnóstico, ele é em geral, uma classe de todos os tumores. Esses tumores, a gente dá preferência, se possível, para usar imunoterapia. Mas, por exemplo, rim, droga-alvo funciona muito bem. E o que é melhor é usar os 2. Não juntos, provavelmente. Um primeiro, depois o outro. Então, na verdade, não é uma competição. Se eu pudesse sumarizar tudo, câncer é uma doença com múltiplos genes, com múltiplas vias, que precisa de múltiplos armamentos para usar. Eu tenho hoje 5 pilares no tratamento do câncer. E se eu puder, eu uso todos. Alguém sabe quais são os 5 pilares do tratamento da oncologia? A gente falou de pelo menos 3 deles aqui hoje. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, que mais? Radioterapia, imunoterapia, quimioterapia, droga-alvo e cirurgia. Exatamente, muito bem. 5 pilares do tratamento do câncer. Se eu puder, eu uso todos. Excelente pergunta. Que é uma pergunta, eu vou generalizar um pouquinho, de toxicidade. Então, todos os tratamentos, a gente está pensando em cura, mas tem uma alta toxicidade. Cai cabelo, vomita, fica fraco, tem várias toxicidades. Se você pegou uma que é muito importante, que é a do cabelo, a queda do cabelo. Para muitas drogas-alvos e imunoterapia, isso não é mais um problema. Tem outras toxicidades, mas a queda do cabelo não acontece mais. Mas para droga citotóxica, quimioterapia convencional, isso ainda é um problema. Só que existe não sei se você já ouviu falar, de uma touca. Já ouviu falar da touca? É uma touca que é muito inteligente o mecanismo. O que ele faz durante que você está fazendo a quimioterapia, ele põe uma touca super gelada na sua cabeça, que faz, quando você coloca gelo, faz o quê? Vasoconstrição. Fecha o vaso. E você está recebendo a quimioterapia, só que daí você fecha o vaso do cabelo pelo frio. Faz vasoconstrição. Você fica com frio no frio. E aí isso chega menos quimioterapia no seu cabelo, fica menos acumulado, você tem menos queda de cabelo. Varia. Tem pacientes que não funcionam quase nada. E tem muitos pacientes que fazem para doxorubicina, para drogas que caem muito o cabelo, funciona muito bem. Na sua opinião, a medicina de precisão, ela seria mais eficaz do que outros métodos que são mais utilizados hoje em dia?
Eu acho que medicina de precisão, na verdade, só para deixar claro, é uma modificação de todos esses métodos. Eu não tenho dúvida que eles vêm ajudar e esse é o futuro. Ele é mais efetivo porque você está dando a droga para quem precisa. Essa mudança, esse conhecimento que a gente está tendo de genética e dos genes humanos, isso vai trazer um impacto e uma grande mudança de paradigmas que já acontece hoje, que é a questão da informação. Como que o senhor vê essa questão ética do futuro? Porque a gente sabendo que a pessoa tem alto risco de ter um câncer, como que isso é trabalhado para a privacidade do cidadão, para que isso não seja influenciado? Por exemplo, um plano de saúde cobrar mais de um paciente porque ele tem aquele risco, para ele não sofrer uma discriminação, porque ele tem uma alta chance de ter um câncer, para um trabalhador não ser despedido porque ele vai desenvolver uma doença. Como que a gente trabalha a questão ética desse conhecimento, predizendo um possível futuro, que não necessariamente vai acontecer? Não, eu concordo em número, gênero e grau. Essa é uma preocupação grande que a gente tem e eu não acho que é um futuro, não. Isso, na verdade, já é realidade. Então, vocês devem ter visto, não sei se vocês viram, acompanharam a prisão de 20 pessoas nos Estados Unidos recentemente, baseados em dados genéticos. Vocês viram essa notícia? Não. O que aconteceu foi o seguinte, teve uma pessoa que matou 7, 8 pessoas na Califórnia, na década de 60, 70, e tinham lá sangue da pessoa, porque ela lutou com uma pessoa, mas nunca prendeu a pessoa, nunca acharam essa pessoa, nunca encontraram essa pessoa. Agora, 2018, o que eles fizeram? Pegaram lá o sangue que tinha guardado, extraíram o DNA, genotiparam, acharam os polimorfismos dessa pessoa, rodaram contra os bancos de dados públicos americanos de genômica e acharam um primo de primeiro grau do cara. E viraram para o cara, o FBI foi lá, intimou o cara e falou: quem da sua família de primeiro grau morava na Califórnia? Só tinha uma pessoa. Foram lá, pegaram o cara, genotiparam, era a mesma pessoa. Então, 35, isso já foi feito 20 vezes. 35 anos depois, você achou o criminoso lá atrás. E aí abre exatamente essa questão ética, porque você tem esses bancos de dados públicos que foram feitos para a gente estudar doença. E hoje, a gente estima que você consegue achar uma pessoa próximo, parente seu, e até segundo grau, usando o 23andMe. Você conhece o 23andMe? O 23andMe é uma empresa americana que vende isso. Eu quero saber quais polimorfismos eu tenho. Custa $100. Ela te fala, você vai lá, cospe no negócio dela, manda, ela volta e te dá todo o negócio. E se você quiser, fala assim, eu quero achar meus parentes. Eles já fizeram isso em 20 milhões de americanos. E aí o que ele te fala é, olha, tem um parente seu, o que está acontecendo agora? Tem um irmão seu na Califórnia. Você fala, mas eu não tenho irmão. Eu sou filho único. Aconteceu alguma coisa que não estava prevista no negócio. Então, tem essa questão ética muito importante, e a que a gente mais preocupa é na discriminação, principalmente laboral. A Kaiser Permanente, que é o maior serviço americano de saúde, genotipou todos os seus pacientes. Todos. 2 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas na Califórnia. Esses dados não são abertos, eles assinaram com o FDA um acordo que eles não iriam tirar a gente do plano, e eles argumentam que eles estão usando para isso. Mas controle mesmo, a gente não tem. Uma empresa farmacêutica, que eu não vou falar o nome, que é uma das maiores, se não a maior, genotipou toda a sua força de trabalho. Toda a sua força de trabalho mundial. Eles argumentam que é isso, que eles querem ter a força de trabalho mais saudável do mundo, mas o que eles estão fazendo com o dado, e a legislação é extremamente permissiva, a gente não tem acesso a isso. Então, infelizmente, existem bancos de dados públicos, você vai lá e fala, olha, eu vou fazer essa análise, mete o comitê de ética, e blá, 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 e você vai. Se você quiser reidentificar uma pessoa, você pode. Você vai lá, não é difícil reidentificar uma pessoa. Quem é essa pessoa que tem isso? Porque os dados estão sem nome, mas não é tão difícil se você quiser reidentificar uma pessoa. Então essa é uma questão bastante importante que ele trouxe para a gente, que é a questão ética de ter esses dados
É a história do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, nós estamos entendendo muito mais a chance de desenvolver uma doença, mas nós temos que saber o que fazer com isso. Queríamos agradecer ao professor Leandro, né, pela excelente palestra e conversa com a gente sobre hoje, tá? Vamos agradecer a ele.